Imagina a seguinte situação. Será que uma única pessoa, agindo nos bastidores, consegue travar múltiplas negociações que já eram dadas como certas em um gigante do futebol? Quando a gente vê negócios praticamente fechados desmoronando um após o outro de forma misteriosa, é sinal de que a gente precisa investigar o que realmente está rolando por trás das cortinas. Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num relato de bastidor que está agitando o mercado da bola. O material detalha uma série de transferências que foram subitamente bloqueadas lá no Corinthians. E não estamos falando de meras especulações de início de janela, não. São contratos que já estavam prontos para receber a assinatura final. E no centro dessa reviravolta toda, os relatos apontam para uma figura específica dentro da diretoria: o Stabile. Então vamos destrinchar esses dados e entender o impacto real dessas decisões no dia a dia do clube. Parte 1 da nossa análise: o fenômeno dos vetos e os negócios bloqueados bem na linha de chegada. Todo mundo que acompanha os bastidores sabe que fechar um acordo exige meses de alinhamento jurídico, financeiro, o pacote completo. Quando um bloqueio acontece exatamente no último obstáculo, o estrago na confiança de futuros parceiros de negócios é imenso. Só para a gente ter uma noção do tamanho dessa onda de vetos, a gente tem 5 grandes nomes que caíram nessa rede de cancelamentos: Memphis Depay, Alisson, Kaique, André e Rony. O fato de todos eles terem esbarrado na caneta da mesma liderança é o que torna o caso tão intrigante. Vamos dar uma olhada nos motivos apontados para os bloqueios. Isso nos leva à parte 2, obstáculos financeiros, ou o famoso custo da cautela. É claro que a administração de um clube com dívidas muitas vezes vai exigir decisões duras em nome da austeridade. Mas olha só como isso se desenrolou no caso mais midiático de todos, que foi o colapso da negociação com o Memphis Depay. O jogador literalmente já tinha passado pelos exames médicos, o departamento de futebol estava aguardando apenas a formalidade da assinatura do presidente, só que no último segundo veio o veto, justificado como responsabilidade financeira. É um contraste brutal, né? De um lado, o planejamento de campo com um atleta internacional aprovado, e do outro, um muro financeiro gigantesco erguido do nada. 17 milhões de euros. Para colocar em perspectiva, a gente está falando de um caminhão de dinheiro que seria fruto do acordo firmado com o Milan da Itália pela transferência do jovem André. Uma injeção de capital monumental que poderia resolver vários problemas de fluxo de caixa imediatos do clube. E mesmo assim, o negócio não andou. E o motivo da paralisação revela um choque de expectativas fascinante. Os bastidores indicam que o Stabile cancelou a venda por considerar o valor muito baixo. E olha que curioso, a torcida chegou a um raciocínio muito parecido, criando um clima de pressão gigante por acreditar que a joia da base valia muito mais. Mas convenhamos, segurar um ativo no mercado do futebol esperando uma valorização futura que não é garantida é uma aposta altíssima. Ainda nessa linha financeira e de opinião pública, a gente tem o caso do Rony dos Santos. A dinâmica aqui foi um pouco diferente. Os relatos mostram que o recuo da negociação não rolou apenas pelos altos valores exigidos, mas porque teve uma rejeição intensa da torcida. Nesse caso específico, a trava financeira acabou se alinhando com a vontade popular, mostrando bem como a pressão externa também molda as decisões tomadas lá dentro das salas de reunião. Parte 3 do nosso mergulho: relações entre clubes e o peso do orgulho, mostrando que nem tudo é sobre dinheiro. Pois é, nem todo bloqueio dá para ser explicado olhando para uma planilha financeira. Disputas recentes entre diretorias e aquele orgulho institucional parecem ter tido um papel fundamental. No caso do Alisson do São Paulo, o clube já tinha R$ 1 milhão separado para concretizar o empréstimo, mas o bloqueio de última hora aconteceu do mesmo jeito. O caso do Kaique é mais complexo ainda. Os relatos dizem que o veto rolou porque a liderança corintiana considerou uma hipocrisia fazer negócio com o Bahia logo depois de acusar o clube baiana de aliciar o jovem Cauê Furquim. Ou seja, conflitos anteriores congelando completamente a formação de um elenco. E um relato impressionante sobre essa história ilustra perfeitamente o nível de desconforto que tudo isso causou internamente. No cancelamento do Alisson, o próprio executivo de futebol Marcelo Paes precisou pegar o telefone e ligar pessoalmente para o atleta, pedindo desculpas pela mudança abrupta de planos. Gente, imagina a situação. Quando o alto escalão precisa pedir desculpas por decisões que fogem totalmente do controle deles, fica muito evidente o grave desalinhamento entre o departamento de futebol, que aprova as contratações, e a esfera superior, que vai lá e cancela repentinamente. Indo para a nossa quarta e última parte, o veredito final: isso é proteção ou é risco? Todo esse cenário cria uma perspectiva dupla sobre a palavra final de um dirigente, colocando de lados opostos o planejamento técnico e a gestão administrativa.
De um lado da balança, a argumentação é de que essas atitudes rigorosas representam proteção, freando acordos impulsivos que poderiam gerar dívidas impagáveis. Mas do outro lado, existe o risco purinho de perder oportunidades de ouro. Jogadores aprovados em exames, dinheiro de venda recusado e reforços descartados por intrigas políticas, tudo isso pode comprometer gravemente o desempenho esportivo do time na temporada. E o ponto crucial para a gente fechar e pensar a respeito é o seguinte: será que essa postura inabalável está realmente blindando a instituição contra desastres financeiros futuros? Ou está isolando o clube do mercado e afundando o seu potencial competitivo? É um equilíbrio muito, muito delicado e as consequências reais desses vetos com certeza vão aparecer nos resultados dentro de campo e nos balanços do ano que vem. O futebol, como a gente viu, vai muito além dos 90 minutos de jogo e entender esses bastidores muda toda a perspectiva. Valeu por acompanharem e até a próxima análise.